Fala galera do curso ronaldobandeira.com.br. Eu sou Paulo Maia e estou aqui hoje para trabalhar contigo língua portuguesa. Não é para você ficar formado em letras, não é para virar gramático. A minha intenção aqui é que você acerte a questão de português e passe no teu concurso, tá certo? Muitas pessoas vivem reclamando, que eu estudo português, eu reviso português, eu faço questões, mas na hora da prova cai uma questão que eu não estudei e eu erro. Acontece que muitas pessoas, repare meu aluno, muitas pessoas abandonam o básico, muitas pessoas largam a base. Eu não tenho como construir uma casa sem o alicerce, sem a base. Então, venha comigo, será um curso completo de língua portuguesa. Pelo amor de Deus, copie tudo que eu colocar no quadro, porque o teu caderno, ele deve ser o teu principal material de revisão. Não adianta você ter 1000 materiais de português, e eu sei que você tem. Todo concurseiro, em algum momento, ele baixou mais PDF do que pressão na vida. Então observe, não adianta você ter 10 materiais de português, você não vai ler nenhum. É ou não é? Quem nunca pegou um drive cheio de material, fez o download de todos, colocou numa pastinha, salvou no pendrive ou no HD externo e nunca leu? Então eu te peço, copie tudo que eu colocar no quadro. E esse material será suficiente para te colocar no cargo público, se depender de língua portuguesa. Tranquilidade? Vamos falar hoje de fonética e fonologia. O que é fonética e fonologia? Nós vamos entender como que as letras e os sons formam palavras. Só isso? Somente isso. É o básico para você acertar a tua questão. Olha só, fonema. Eu coloquei aqui, por exemplo, a palavra tapa. Observe que eu falo o T em tá. Se eu falo o T é o meu primeiro fonema. Se eu falo tá, o meu A, ele é falado. Então eu tenho o segundo fonema. Tá, pá. Então, pá é a soma dos fonemas P e do fonema A. Então, em tapa, eu tenho 4 letras, e eu tenho também 4 fonemas. Ô Paulo, então quer dizer que em todos os casos, a quantidade de letras será igual à quantidade de fonemas? Claro que não. Vem com calma, na maciota, amarra o teu kimono, amarra a tua faixa, se prepara, põe o protetor bucal e vem comigo nessa viagem gostosa que é a língua portuguesa. Agora, se eu fizer uma mudança, observe, eu vou trocar somente uma letra. Eu vou tirar o T de tapa e vou colocar o M. M de quê? De mapa. Viu que quando eu altero uma letra, eu posso mudar completamente a palavra? Acompanhe comigo. E qual que é a função, Paulo, desse fonema? O que o fonema faz? Eu quero que você deixe claro para eu colocar no caderno. Para mim colocar no caderno, como o outro fala, como que eu posso colocar no caderno a definição de fonema? Eu coloquei aqui no quadro. Fonema, a função dele é formar ou distinguir palavras. Viu que há uma distinção entre mapa e tapa? Então o fonema ele tem as duas funções. A primeira é de formar palavras e a segunda de distinguir. Porque se eu trocar um fonema, eu posso mudar completamente a palavra. Beleza? Letra é igual a fonema? Claro que não. Letra é a representação gráfica do fonema. Ou seja, é igual a uma criança. Repare. A criança, primeiro, ela aprende a escrever ou ela aprende a falar? Ela aprende primeiramente a falar. Então, primeiro nós falamos, depois nós escrevemos, certo? Então, o fonema, ele vem primeiro. E a letra é a representação gráfica daquilo que eu falo. Eu falo, logo escrevo. Agora, observe a diferença. Que uma letra, ela pode emitir vários tipos de fonemas. Por exemplo, a letra X. A letra X, ela pode ter som de Z. Quando que ela pode ter som de Z? Em examinador. O examinador da tua banca, aquele carrasco, aquela pessoa que não gosta de você, até porque... Deixa-me ser sincero contigo. Você acha que a banca quer o teu bem?
Você acha que o cara que prepara a tua prova, principalmente de português, ele gosta de você? Claro que não. E se você der mole, o inimigo age. Mas o inimigo não vai agir para quem estuda conosco aqui no curso Ronaldo Bandeira. O X em examinador, ele tem som de Z. Percebe? Examinador. Ninguém fala examinador. Ninguém fala. Eu acho. X, obviamente, ele também pode ter som de X. Quando? Em enxame. Em enxame, o X tem som de X. O X também pode ter som de S em texto. Ninguém fala texto, a não ser o carioca, o capixaba, o manauara. Mas aí já é sotaque, aí já é outra história. Mas os fonemas de texto é texto. Tranquilidade? E o X ele também pode ter som de KS. Quando eu colocar, por exemplo, na palavra táxi. Observa aqui em táxi, eu escrevo assim, ó. Tá. A fonologia, a fonética de táxi é isso aqui. Táxi. O X, ele tem som de KS. Isso aqui já é um assunto que nós vamos falar no meu último quadro. O que é dígrafo, o que é dífono. Hoje você sai desta aula dominando este assunto. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, por favor, guarde o celular. Saia desse zap maldito. Feche esse Instagram da desgraça. E foca aqui, meu aluno. É aqui que a sua vida vai ser transformada. Beleza? Aqui no meu segundo quadro, eu quero deixar bem claro para você o seguinte, que a quantidade de letra, ela é diferente da quantidade de fonema. A quantidade de letra é diferente da quantidade de fonema. Eu trouxe 2 exemplos para você, vou colocar até mais um daqui a pouco. Bola. Quando você fala bola, você fala o B, o O, o L e o A. Bola. Então eu tenho em bola 4 letras, certo? Vamos contar. Paulo, eu não acredito, pelo amor de Deus, né, meu aluno? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 letras. Se eu falo bola, eu tenho 4 fonemas. Então eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Isso aqui tá dado, pelo amor de Deus. Paulo, é assim que vai cair na tua prova? Dependendo do concurso, até cai. Sabia disso? Guia. Guia, eu tenho quantas letras? 1, o G. O, 2. O I, 3. O A, 4. Eu tenho 4 letras. Mas eu falo guia? Claro que não. Ninguém fala guia. Ah, eu vou ao Rio de Janeiro e quero conhecer o Corcovado. Eu vou contratar um guia. Claro que não. Ah, lá vem o Francisco, que é deficiente, com seu cão guia. Óbvio que não. Ninguém fala dessa forma. Então vem comigo. Guia não existe. Existe guia, onde a letra G e a letra U formam um único fonema. Então eu leio guia. Então se a letra G e a letra U formam um único fonema, então aqui em fonemas eu tenho eu tenho o I e eu tenho o A. Guia. É assim que você vai entender. Tenho 3 fonemas, logo a quantidade de letras não é igual à quantidade de fonemas. Paulo, eu entendi que em algumas palavras a quantidade de letras será igual à quantidade de fonemas. Eu também entendi, Paulo, que em algumas palavras a quantidade de letras será maior que a quantidade de fonemas. Mas a possibilidade da quantidade de letras ela ser menor que a quantidade de fonemas? Claro que sim. E eu já coloquei esse exemplo no quadro, explicando outra coisa. Vamos falar do táxi. Olha só. Táxi. Táxi. Táxi que é acentuada, porque você que já está um pouco avançado, por que táxi é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em I. Mais à frente, numa próxima aula, você vai estudar acentuação gráfica. E este assunto é de extrema
relevância na hora de resolver questões de prova. CESP cobra isso, VUNESP, ESAF, FEPES e a OCP cai, mas cai com força. E você não pode vacilar. Perder questão de acentuação gráfica, de fonética, pelo amor de Deus. Aí, como diz o Emerson Castelo Branco, pule do barco, beleza? Mas volte que a gente socorre para a próxima tempestade, para o próximo concurso. Então, táxi, observe, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. E fonemas? Quantos fonemas eu tenho na palavra táxi? Vamos observar? Eu falo o T, eu falo o A, tá. Eu falo que se, certo? Ó, que se, eu falo o fonema K. O taxi, eu falo o fonema S. Taxi, e eu termino com o fonema Y. Taxi. Então, eu tenho aqui 4 letras. 4 letras. E eu tenho aqui 5 fonemas. Então, não fique preso à quantidade de letras é igual à quantidade de fonemas. Quantidade de letras tem que ser maior que a quantidade de fonemas. Não se prenda a isso. Agora eu vou te explicar por que uma palavra pode ter mais fonemas do que letras ou porque ela pode ter mais letras do que sons. Vem comigo. Eu quero te apresentar o dígrafo. O dígrafo ele pode ser consonantal ou o dígrafo ele pode ser vocálico. Paulo, a tia Joaquina me explicava, mas eu nunca entendi. Dígrafo consonantal é igual a encontro consonantal? Claro que não. O dígrafo vocálico é igual ao encontro vocálico? Óbvio que não. O que é um dígrafo vocálico? O que é um dígrafo consonantal? Paulo, o que é dígrafo? É quando eu tenho duas letras, e essas duas letras, elas emitem um único fonema. Duas letras que emitem um único fonema, certo? E esse dígrafo, como eu já falei agora há pouco, ele pode ser consonantal ou vocálico. Quando que ele será consonantal? Quando ele tiver no seu início uma consoante. E quando que ele será vocálico? Quando ele tiver início como vogal. Vem aqui para o terceiro quadro comigo para você entender melhor. Observe. O dígrafo consonantal, ele, em regra, ele aparecerá sempre em quais encontros? No CH, no NH, no SC, no SX, no SS, RR, GU. Cuidado com o GU. Certo? O QU, cuidado com o QU. Certo? E o LH. Observe que eu sempre começo com uma consoante. Então, como que você vai decorar? Aqui já é decoreba. Começou com consoante. Eu tenho duas letras com um único som. É um dígrafo consonantal. Beleza? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Observe. Ilha. Ilha. O LH está aqui. Então aqui eu tenho um dígrafo vocálico ou consonantal? Consonantal. Porque L é consoante. Pô, mas eu não sei o que é consoante, não sei o que é vogal. Aí, meu aluno. Aí eu não sei nem o que te falar. De coração. Tô brincando. As vogais, numa regra geral, A, E, I, O, U. Certo? Se perguntar para tua filha, para tua sobrinha, alguma criança, ela já vai saber o que são vogais. E consoantes. O que não é vogal é consoante. Agora, isso é uma meia verdade. Porque quando nós vamos estudar acentuação gráfica, aí você vai entender que nem tudo é vogal. Que A, E, I, O, U não são todas vogais. Algumas são semivogais. Mas aí é episódio para um próximo capítulo da novela. Beleza? Então, eu tenho aqui ilha, eu tenho aqui nascer, eu tenho aqui vinho, eu tenho aqui exceto. São duas letras com um único som. E esse encontro de duas letras com um único som, ele começa com uma consoante. Aqui é tranquilão, não vejo dificuldade, não vejo problemas para você entender o que é um dígrafo consonantal. E o dígrafo vocálico é o contrário, com uma observação. O dígrafo vocálico ele é o encontro das vogais
Por enquanto, grave vogais A, E, I, O, U, até este vídeo. Quando chegarmos à acentuação gráfica, eu vou te explicar por que nem todas são vogais. Até agora, decore que isso aqui é vogal, beleza? As vogais A, E, I, O, U, somadas às letras M ou N, equivalem a, em regra, equivalem a um dígrafo vocálico. Por exemplo, onça. Onça. Você percebe que esse onça, ele tem esse som aqui, ó. Onça. Você percebe que ele tem assim, ó, onça. A fonética dele é essa aqui, onça. Então observe que esse N, ele vai nasalizar a vogal. Onça. Você percebe que você usa o teu nariz, as tuas vias nasais para falar, para emitir o som do dígrafo vocálico. Onça, tampa, anta, planta, tempo. São, em regra, dígrafos vocálicos. Quando que não vai ser dígrafo vocálico? Quando tiver em sílabas diferentes. Eu quero fazer duas observações com vocês. Primeira observação. O QU, eu tenho um dígrafo vocálico em queijo. Certo? Eu tenho um dígrafo, desculpe-me, consonantal em queijo. Aqui eu tenho um dígrafo. Mas em quando? Em quando eu não tenho um dígrafo consonantal, porque eu falo o quando. Deu para entender? Então não grave. Ah, se tem QU, é dígrafo. Eu coloquei observação aqui. Você não pode patinar nisso, pelo amor de Deus. Você decora a regra geral e entende as exceções. Paulo, não apaga, eu tô copiando aqui no meu caderno. Para de bobeira, pô. Volta um pouquinho o vídeo, dá um pause. Essa é a vantagem de estudar no online. Essa é uma das... Ah, mas o presencial... Gente, o online é tão bom quanto o presencial. E você tem vantagens que o aluno presencial não tem. Por exemplo, você pode agora parar o vídeo e copiar tudo que está aqui no quadro. E o aluno do presencial, ou ele copia tudo, ou ele fica sem. Você pode voltar um pouco o teu vídeo e copiar o que eu acabei de apagar. O aluno presencial não tem essa opção. Tem que estar pedindo em grupo de WhatsApp. Quem copiou? Quem copiou? Quem copiou? Então você do online, você está tão bem preparado, ou vai estar tão bem preparado quanto o nosso aluno do presencial, beleza? Então, já falei para você o que é dígrafo consonantal, já falei para você o que é dígrafo vocálico. Fala comigo, nós dois aqui, num bate-papo entre mim e ti. O que é dígrafo? Não olha pro caderno. O que é dígrafo? Paulo, é o encontro de duas letras que emitem apenas um som. Parabéns, nota 10. E o que é dígrafo? Dífono, desculpe-me. O que é dífono? É o contrário. Dífono é quando eu tenho uma única letra e essa letra ela emite dois fonemas. Exemplos. Eu tenho aqui táxi, eu tenho aqui tóxico e eu tenho aqui hexa. O hexa que o Brasil ganhou da Alemanha, lembra aquele hexa mais um? Foi um 7-1 ridículo que nós tomamos. Então táxi, já dei duas vezes o exemplo. Lá quando o X ele tem som de KS, eu dei o exemplo do táxi quando a quantidade de letra é diferente da quantidade de fonemas. E o táxi, eu estou aqui agora conceituando que táxi é uma das palavras que contém o dífono, que é uma letra com mais de um som. Então aqui em táxi o X ele tem som de KS, em tóxico o X tem som de KS e em hexa o X tem som de KS. Em regra, grave que dífono ele se encontra na letra X. A princípio, grave isso. Há algumas exceções, mas você não precisa agora decorar tudo isso, beleza? Eu trouxe para você duas questões. Nós vamos resolver aqui juntos duas questões. Essas questões estão no teu PDF e nós vamos resolvê-las agora. Vou apagar o quadro e vou te dar algumas explicações no quadro, beleza? Vou apagar aqui rapidinho. E piscininha, amor,
Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, e piscininha, amor. Bom pra gente se beijar, hein? Piscininha, amor, e piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, e piscininha, amor. Bom pra gente se beijar, hein? Ah, que momento, eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. E piscininha, amor, e piscininha, amor. Voltei. No teu PDF há duas questões que nós vamos resolver. Questões da banca AOCP, certo? Duas questões da banca AOCP. As duas questões caíram em 2018 na banca AOCP. Tá? Em algumas aulas eu vou trazer questões de AOCP, em outras aulas eu vou trazer questões de VUNESP, em outras aulas eu vou trazer questões do CESP, e nós vamos trabalhando aos poucos, beleza? Trabalharemos para todas as bancas, queremos atender a todos vocês, certo? Então confie no nosso trabalho e com certeza você será recompensado por todo o seu esforço. A questão de número 5 fala o seguinte... Questão de 2018 da banca OCP. Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo vocálico e um consonantal na mesma palavra. Aí o que você faz? A questão ela quer saber onde há um dígrafo vocálico e um consonantal. Consonantal e um vocálico. Quando que eu tenho um dígrafo vocálico? Você já sabe. A, E, I, O, U, mais M ou N na mesma sílaba. Beleza? Quando que eu tenho um encontro consonantal? CH, LH, NH. Vem comigo. Letra A, aprendizado. Aprendizado. A, uma letra, duas letras, três letras, quatro letras, cinco letras, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Agora vamos ver os fonemas. Certo? Se eu tenho aqui um E e um N, eu tenho o quê? Um dígrafo vocálico. Então, o vocálico eu já tenho. Aprendizado. Opa! A questão... Aí você vai e marca certo. A pressa. Mas tá errado. A questão pediu a palavra que tem um encontro consonantal e o vocálico na mesma palavra. Então, a letra A está errada. Letra B. Letra B. Trenzinho. Vamos lá? Trenzinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. 9 letras. Trem. Opa, já tenho aqui, ó, um dígrafo vocálico. Certo? Zinho. Opa, olha o dígrafo consonantal aqui. Eu tenho na palavra trenzinho tanto um dígrafo vocálico, tanto um dígrafo consonantal. Logo, obviamente, é o nosso gabarito. Então, questão de número 2, o gabarito é a alternativa B. Vamos ver por que as outras estão erradas? Chácara. 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 Abre só um pouquinho mais para cá, Tiago, por gentileza. Chácara. Observe que eu tenho o CH. No CH eu tenho o encontro consonantal, desculpe-me, um dígrafo consonantal. Chácara. Beleza. Só tem o consonantal, então chácara não tem dígrafo vocálico e consonantal. Paulo, a priori, você pode... Eu sou muito curioso, sou muito nervoso, já estou aqui no Google pesquisando qual a diferença entre um dígrafo consonantal
e o encontro consonantal? Eu vou te explicar. Observe. No dígrafo, eu tenho duas letras com um único som. E no encontro consonantal, eu tenho duas letras e dois sons. Eu, obrigatoriamente, eu falo as duas letras. Obrigatoriamente, eu tenho que emitir o som das duas letras. Essa é a diferença entre dígrafo consonantal e encontro consonantal. A letra D. Letra D, deixa-me abrir aqui. Referência. 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 Deixa-me escrever logo a outra para não estar voltando. Referência e pública. Pública. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Vamos ver os fonemas? Re, opa, tenho um, tenho dois. Fe, tenho um, tenho dois. Re, opa, olha o E e o N. Eu tenho um dígrafo vocálico. Referência, aqui eu tenho um, aqui eu tenho só mais um. Referenciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 10 letras e 9 fonemas. Em referência eu tenho apenas um dígrafo vocálico, então referência não é o nosso gabarito. Claramente é a letra B, mas vamos ver pública. Pública, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Vamos ver os fonemas. Pu, eu falo o P e falo o U. Blicar, aqui é um exemplo de encontro consonantal. Porque no encontro consonantal, obrigatoriamente, tenho que falar o B e tenho que falar o L. Publicar. Publicar. Deu para entender? Então, o B e o L não está, o B e o L não estão no rol dos dígrafos consonantais. Por quê? Porque eu tenho de emitir os dois sons. Publicar. Então, em pública, eu falo o B, eu falo o L, eu falo o I, falo o C e falo o A. Eu não tenho diferença alguma, não tenho nenhum dígrafo aqui. É pegadinha da banca se ela falar que o B e o L em pública é um dígrafo consonantal. Então, está errado. Então, questão de número 1, o gabarito é a letra B. Questão de número 2. Assinale a OCP 2018. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos. Vamos lá? Todas as palavras representam dígrafos. O que é dígrafo? Duas letras que emitem apenas um som. Letra A, crescente. Crescente. Letra B, investir. Investir. A terceira palavra, interesse. Interesse. O que a banca quer? Ela quer a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos. Essa aqui é a alternativa A. Certo? Vamos observar aqui agora. Crescer. Opa, já tenho aqui o SC. Em crescer. Certo? Investir. Eu tenho o I e o N. Um dígrafo vocálico, um dígrafo consonantal. E em interesse, eu tenho um dígrafo vocálico, eu tenho um dígrafo consonantal. Então, A é o nosso gabarito da questão de número 2. Gente, terminamos por aqui este bloco. Espero você no nosso próximo encontro para darmos continuidade no nosso módulo de língua portuguesa. Eu sou Paulo Maia e termino com o meu bordão que ficou famoso no YouTube. Galera do online, larga esse ódio e vem me amar.